Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estou para mais um vídeo, mais uma meditação, uma reflexão para o teu coração. Você que já se inscreveu nesse canal, muito obrigado. Deus continue abençoando tua vida, tua família, para a glória de Deus. Você que ainda não se inscreveu, eu lhe convido, se inscreva nesse canal, compartilhe com alguém essa mensagem e as outras que você nos ouve. Fazendo assim, você estará nos ajudando a restaurar uma vida, uma família, pelo poder da palavra de Deus. Queridos irmãos, nosso vídeo hoje ele é um pouco diferente. Até porque algumas pessoas me perguntaram: por que é que eu leio a Bíblia e não entendo? Procuro entender e não consigo. Meus amados, a Bíblia Sagrada, ela não pode ser lida como um livro secular. Até porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro totalmente espiritual. O que está escrito nela, só há um que pode traduzi-la, trazer ao nosso entendimento, é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que toda a escritura divinamente é inspirada, né? E proveitosa. Então perceba que homens receberam a inspiração do Espírito Santo para escrever o que está escrito na palavra de Deus. Então é justamente por isso que o homem natural ele não consegue compreender. Conheci pessoas e conheço pessoas que até hoje leram a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e não acharam motivo para entregar a vida para Jesus. É porque essa pessoa ainda não compreendeu as Escrituras, porque o Espírito Santo não foi convidado para essa leitura. Então, em primeiro lugar, para você compreender a Bíblia Sagrada, é preciso que você ore. Em primeiro lugar, você precisa orar, pedir ajuda ao Espírito Santo, que introduza na tua mente o conhecimento da palavra. Porque quando você vai ler a Bíblia Sagrada, procurar conhecer a Bíblia Sagrada, você vai ver que ela é um livro misterioso. É um livro cheio de mistérios, segredos. E quando você lê naturalmente, você não consegue tirar nada. Você pode interpretá-la naturalmente, claro, mas ela não causará o efeito necessário na sua vida. Por isso, que para você conhecer as Escrituras, em primeiro lugar, você precisa orar, pedir ao Espírito Santo que introduza na tua mente o conhecimento, o que está por trás da letra, o segredo que está por trás das letras. Vai ler, dobra os joelhos, diz: Espírito Santo, abre a minha mente, traga à tona, traga ao meu conhecimento o que as Escrituras querem falar comigo. Me ajude a entendê-la. Porque não existe ninguém que possa traduzir, te ensinar, senão o Espírito Santo. Por isso que você precisa orar. Você precisa pedir, porque Jesus disse: olha, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, esse vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender. Ele é o intérprete. Ele é o que conhece os segredos. Então, em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, você precisa se introduzir como se você fosse o personagem que você está lendo. Ou seja, quando você vai fazer uma peça teatral na igreja, você precisa reagir como alguém reagiria na peça que você está fazendo. Da mesma forma, quando você for ler, este é o segundo ponto que eu estou lhe dando. Introduza na história. Deixa eu te dar aqui um exemplo de Jó. Jó, depois que recebeu as notícias de perda, morte dos filhos, perca da sua fazenda, perca dos camelos, das ovelhas, de tudo, a Bíblia diz que Jó adorou. Eu não saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá, mas bendito seja o nome do Senhor.
E quando você entra na história, você se torna o personagem. Você não vai descansar enquanto não entender o porquê que aquela pessoa adorou ao invés de reclamar, ao invés de murmurar. E quando você introduz na história, você se torna o personagem. Aí você vai perguntar para você e para o Espírito Santo por que ele adorou. Se ele só perdeu, ele só teve notícias difíceis, ruins. E por que é que ele adorou? Ele perdeu uma família inteira. Ele perdeu a riqueza da noite para um dia. Por que ele adorou? Aí o Espírito Santo vai introduzir na tua mente. É porque Jó não era crente nas coisas. Ele era crente no Senhor. E não pelo que Deus tinha, mas pelo que Deus era na vida dele. Então Jó tinha motivo para adorar. Então quando você se introduz na história e se torna um dos personagens, você vai entender. O Espírito Santo vai ver a tua vontade, o teu desejo, a tua constância em querer conhecer, e ele vai introduzir na tua mente o que você, de fato, precisaria entender. Então, em primeiro lugar, ore, peça ajuda ao Espírito Santo. Em segundo lugar, se introduza na história, torne-se o personagem. E em terceiro lugar, invista tempo. Invista tempo na leitura. Até porque ler não precisa de tempo. Mas você não vai encontrar nas Escrituras em nenhum momento, leia a Bíblia. Não. O Senhor disse para Josué, nela medita de dia e de noite. Meditação gera tempo. Você precisa gastar um pouco de tempo, estar ali, a sós. Sair um pouco do meio das pessoas e estar a sós com Deus. Meditando na palavra, procurando compreender. E a tua insistência, o tempo que você resguardou para estar com a palavra, meditando na palavra, o Espírito Santo vai dizer, esse camarada, essa irmã, esse irmão quer conhecer. E aí, o maior desejo de Deus é que nós compreendamos a sua palavra. É que nós entendamos a sua palavra. E aí, o Espírito Santo, na medida que você vai meditando, investindo um tempo na leitura, aí você vai conhecer pormenores da Bíblia. Algo que você lendo correu, passou e não viu. Algo que você passou lendo e não percebeu, mas que são pérolas. São coisas especiais. Deixa apenas eu dizer isso aqui. No dia em que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Jesus traz Lázaro à vida. Mas a Bíblia diz que ali Jesus chorou. Aí você vai parar. Peraí, por que Jesus chorou? Por quê? Lázaro, aquela família, era uma família amiga de Jesus. Sempre que Jesus passava em Betânia, Jesus ia na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E o choro não era apenas porque era amigo, mas porque Deus ali ocultou o entendimento, a sabedoria aos altos de conhecimento, aos sábios, aos entendidos, e revelou aos pequeninos. Aí você vai começar a entender pormenores, coisas que estão nas entrelinhas, coisas que lendo você não consegue entender. Só quando você para meditar. E você precisa ter conhecimento da palavra. Por isso que você não pode ler correndo. Você precisa investir tempo. Deixa eu te dar um breve testemunho da minha vida. Quando novo convertido, eu aceitei Jesus e ganhei uma Bíblia emprestada do meu primo. Os irmãos conhecem aqui o presbítero Heraldo.
Ganhei uma Bíblia emprestada. E nem dele era. Era da esposa. E a minha vontade de conhecer as Escrituras era tanto que eu ia trabalhar, levava a Bíblia no bolso. Ela era pequena. E no momento em que dava aquele intervalo, eu trabalhava com o animal carregando coco. Eu pegava a Bíblia e começava a ler, folhear, para tentar conhecer. Eu chegava perto de alguns irmãos, de algumas irmãs e pessoas, eu perguntava, irmãos, me explica um pouquinho sobre a Bíblia. Eu li isso aqui e não entendi. Eu queria entender o que eu estava lendo. E a resposta que as pessoas me davam era isso. Vai orar. Se você orar, o Espírito Santo vai te mostrar, vai te revelar. Eu queria ouvir de alguém. Eu queria que alguém sentasse comigo e dissesse, olha, isso aqui significa isto. Mas parece assim que as pessoas não tinham paciência para ensinar. E todas as vezes que eu falo a respeito disso, me dá vontade de chorar. E houve algum dia que nós ganhamos uma porta lá em casa. E o único quarto que ganhou essa porta foi o meu. Porque eu pedi, eu disse, deixa eu colocar esse quarto, essa porta no meu quarto. Porque eu gosto de orar e pelo menos tinha cortina e entrava e saía e tal. Eu quero aqui. Meu pai me deu esse privilégio. E a gente colocou a porta. E eu entrava no quarto. E eu passava horas lá dentro. Era o meu céu. E chegou um dia, eu disse para minha mãe, minha mãe, eu não estou aqui para ninguém. Quem me chamar, eu não estou aqui. E eu entrei no quarto, entrei decidido. De vários meses, semanas, dias, que eu jejuava, consagrava, buscava a Deus. Para entender as Escrituras. Eu queria saber o que estava escrito ali. E nesse dia, eu entrei decidido. E eu estou orando, depois de algumas horas de oração, aos pés do Senhor, de muitas lágrimas. Irmão, eu apaguei. Foi como que o Senhor veio e me arrebatou. Eu apaguei. E depois de algumas horas, eu me despertei. E quando eu despertei, eu percebi que eu estava embaixo da cama. Porque eu fui me levantar e bati com a cabeça na cama. E eu voltei e eu ouvi aquilo dentro de mim. Eu não ouvi no meu ouvido, irmãos. Eu ouvi dentro de mim uma voz que dizia, abra a Bíblia. Aleluia. Abra a Bíblia. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, foi exatamente naqueles versículos que eu parava e não conseguia entender nada. Mas, irmãos, quando eu abri a Bíblia, parecia que tinha alguém do meu lado, dizendo, esse versículo significa isso aqui. Isso aqui significa isso. Eu comecei a compreender a palavra. Sem que procurar um dicionário, sem procurar nenhum livro, nenhuma ajuda. Imagine como eu fiquei quando eu saí dali, feliz da vida. Então eu quero dizer a você, para você entender as Escrituras, é preciso você orar. Ore, em primeiro lugar, ore, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é o único tradutor, instrutor acerca do que é espiritual. Em segundo lugar, se introduza na história, se torne o personagem que você está lendo. Tente entender o que passou na cabeça daquele personagem. E em terceiro lugar, invista tempo na leitura.
Invista tempo na leitura. Medite na palavra de Deus. E o que é indispensável, esteja a sós com Deus e procure meditar na palavra. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Que Deus continue abençoando a tua vida. Não precisa de muita coisa não para você conhecer as Escrituras. Só precisa ter um coração desejoso, humilde, que tenha fome e sede de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.